Hoje eu vou falar sobre minha resignação, ou como foi que eu fiz para pedir para retirar meu nome dos registros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mormons. Então, eu pedi minha resignação de um modo bem simples. Escrevi uma carta, nela foi de próprio punho, numa folha A4 lisa, caneta esferográfica. Escrevi uma carta formal, simples, para o bispo. E escrevi falando bem claro, bem direto ao ponto. Venho, por meio desta carta, solicitar a retirada do meu nome de todos os registros da igreja, a fim de que eu não seja mais um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E declarei também estar ciente de que com isso eu perderia todas as bênçãos, o sacerdócio, as bênçãos do templo e todos os direitos e obrigações ligadas a isso. E que caso eu deseje retornar, só posso retornar depois de um ano após minuciosa entrevista pela autoridade competente. E aí declarei isso e disse que estava gozando de minhas plenas faculdades mentais, falei mais algumas coisas, bem breve. Então ocupou metade de uma folha A4, escrita por própria mão. Coloquei dentro do envelope, enderecei ao bispo, colei, marquei uma entrevista no dia que o bispo faz entrevista e entreguei a ele lá. Disse: olha, essa entrevista é para eu lhe entregar a minha carta de solicitação de retirada do meu nome dos registros. O bispo quase caía para trás. Tive uma entrevista durante 1 hora, expliquei durante essa 1 hora o porquê eu estava fazendo isso. No final da entrevista nos abraçamos e fui embora. Saí pela porta da frente. Isso daí foi 2 anos atrás, eu acho. Tá? Em janeiro do ano antepassado. Mas para eu chegar a fazer isso, é que foi um grande processo. Fazer isso qualquer um pode fazer, tá? É fácil. Mas ter a coragem e o discernimento de que isso precisa ser feito e a coragem de fazer isso, para mim, essa que foi a parte mais difícil, tá? Eu entreguei essa carta e parece que o bispo esqueceu, ele não sabia como proceder. Ele nunca olhou o manual para saber o que é que tinha que ser feito. Eu olhei o manual para saber o que é que eu precisava fazer para sair da seita. Mas o bispo nem sabia, ele deixou para lá, eu fiquei cobrando. Enfim, durou uns 3 meses ou mais para meu nome ser retirado. O secretário da estaca que teve que orientar e fazer todo o processo. E aí o secretário da estaca, que tinha certo apreço por mim, chegou e me falou que, olha, está tudo feito. Eu mesmo fiz o processo que cabia a nós. E verifiquei, você não é mais um membro da igreja. Fiquei muito tranquilo e grato por ele ter me dado a resposta. Tá? Então, quem pensa em fazer isso, eu aconselho a fazer uma carta e fazer cópias dessa carta. Porque pode ser que, por um motivo ou outro, o bispo, o presidente da estaca, não queira fazer, toque fogo, rasgue, não saiba como fazer, tenha medo de fazer, sinta que o Espírito Santo inspirou ele a não fazer, enfim. Então, aconselho a fazer cópias da carta, entregar a várias autoridades competentes, a seu mestre familiar, o presidente da estaca, mas todas elas endereçadas ao bispo. E aí isso pode
ser um estímulo para o bispo e as outras autoridades a executarem aquilo mesmo, tá certo? E seja respeitoso, seja direto ao ponto. A carta é de um pedido de retirada do seu nome do registro da igreja, é a sua carta de resignação, tá certo? Então isso está de acordo com os manuais e eles não podem não fazer, tá? Então, se por algum motivo a sua estaca não executar esse seu pedido, você pode escrever para a Igreja Central. Você pesquisa lá no endereço de lá de Salt Lake e envia. Se ainda tiver dificuldade, tem um site lá dos Estados Unidos, que é Kit Mormon. É Q-U-I-T Mormon, tudo junto, sem acento. E eles são advogados que fazem voluntariamente essa mediação para a pessoa ter o seu nome retirado dos registros da igreja. Tá? O que aconteceu é que todos nós, membros da igreja, temos nossas dúvidas em relação a uma doutrina ou outra, temos questionamentos em relação ao templo, a algum ponto histórico da igreja, os sacerdócios negros, a poligamia, palavra de sabedoria, o dízimo, enfim. Existem muitas questões que um indivíduo, por mais digno que seja, ele levanta. E aí ele vai atrás dos livros, vai atrás de estudar as escrituras, vai atrás dos líderes. Os líderes às vezes dão respostas escorregadias ou dão respostas repetidas que ele recebeu de outra pessoa. E aí nós somos incentivados a estudar mais, a pesquisar mais, a orar, a jejuar. Quando a gente começa a ver que a resposta é insatisfatória e existe um erro realmente lá, e nós começamos então a aprofundar nossos estudos, a resposta que eles dão é: pare disso e sirva, se apegue ao seu testemunho, deixe isso para lá, no milênio isso será resolvido. E muitas vezes isso funciona. Comigo funcionou esse negócio de deixe isso tudo para lá, você não tem seu testemunho, continue servindo. Você só vai receber a resposta disso no milênio, ou você só vai receber a resposta disso servindo. Sirva mais, se dedique mais, vá mais ao templo. Foi para o templo esse mês? Então, essas respostas, essas perguntas, essas questões vão se acumulando. E para uma pessoa honesta e que tenta enxergar a verdade e procurar a verdade, essas respostinhas repetidas e treinadas não são suficientes, justamente pela dedicação que essa pessoa digna, essa pessoa íntegra tem com Deus. Ela sabe que se Deus respondeu a tantas outras pessoas, está escrito no livro de Mormon, está em Doutrina e Convênios, na Bíblia, por que Deus não pode responder para mim? E uma questão que tem com Deus não pode ser simplesmente deixada para lá, você tem seu testemunho. A pessoa sente que precisa buscar mais, justamente por causa do íntimo relacionamento que a pessoa julga ter com Deus. Foi isso que aconteceu comigo. Então, eu continuei estudando, pesquisando. Quando eu pedi minha resignação, um mês ou 2 antes, eu tinha solicitado a minha desobrigação. Eu era conselheiro no bispado. Eu fazia minhas reuniões familiares, minhas visitas de mestre familiar, lia as escrituras diariamente, sozinho, em família, estudava, jejuava, pagava meu dízimo, orava várias vezes por dia, ia ao templo com frequência, jejuava,
tudo isso na medida que uma pessoa normal pode fazer. Às vezes tinha mês que eu não jejuava, às vezes tinha mês que eu atrasava o dízimo, às vezes tinha um mês que eu não fazia visita, mas eu procurava fazer o melhor possível. Eu ia para as entrevistas que solicitavam que eu fosse ser entrevistado, e como conselheiro do bispado realizava as entrevistas naquela noite que eu devia ir, ia para as reuniões de comitê executivo, de bispado, enfim, né? Ia para mutual, preparava aula, dava aula quase todo domingo porque algum professor faltava, discursava, fazia a ata da reunião, dirigia a reunião, enfim. Eu servi da melhor maneira que eu podia servir, que eu conseguia servir, e me julgava um pecador e iníquo quando passava um mês e eu fazia 25% das visitas de mestre familiar. Tá? Essas questões que eu tinha, eu procurava resolver através de estudo, jejum, ir ao templo, orar muito, perguntar a Deus. E na minha vida muitas questões surgiram à medida que eu amadureci, que eu me tornei pai, que eu me tornei um profissional, que eu me tornei marido. Então algumas questões surgiram e muitas outras não pararam de surgir à medida que eu me envolvi com política, principalmente do ano 2014 para cá, né? À medida que eu conheci sobre história política, sobre legislação, que eu precisei pesquisar sobre isso para me situar melhor, para saber qual é a vontade de Deus a respeito do comunismo, do socialismo, da monarquia, da república, e como eu devo agir, o que eu devo ser. Será que Deus quer que eu seja um vereador? Será que Deus quer que eu vote naquela pessoa? E assim por diante. Então muitas questões a respeito desses temas surgiram. Eu procurei respostas nos melhores livros e em jejum, em oração, e a respeito de comportamento, de aborto, de homossexualismo, enfim, o que vocês pensarem, de questões que um ser humano pode ter, eu procurei responder elas todas para mim através do Deus Mormon, através do que a igreja tinha a dizer. Cada conferência geral, cada discurso, cada entrevista, eu entendia que era uma fonte de revelação, lá onde eu iria ter as respostas. Chegou um momento que eu entendia que tinha as respostas, entendia que foi o Espírito Santo que me deu uma resposta de modo individual, e quando eu ia para uma conferência, às vezes algumas autoridades falavam o oposto, ou coisas que contradiziam completamente. Então, ou eu entendi o Espírito Santo ao inverso, então não foi o Espírito Santo de jeito nenhum, ou aquela autoridade está totalmente sem o Espírito, ou um ou outro, de tão opostos que foram algumas vezes. Então eu pensei, e quantas vezes mais eu achei que recebi um testemunho, mas não foi? Ou quantas vezes mais eu de fato recebi um testemunho e aquela autoridade que estava falando, e eu esperando que aquela autoridade falasse em a voz de Deus, não falou a voz de Deus. E eu larguei tudo que eu acreditava para acreditar no que aquela autoridade estava dizendo. Então, quando eu vi isso, eu fiquei um tanto alarmado e preocupado, e passei a orar ainda mais, a jejuar ainda mais. Teve um dia que eu estava de joelhos e orando a respeito de uma contradição e várias incongruências que eu encontrei por conta própria dentro do livro de Mórmon, graças às faculdades que Deus me deu de interpretar textos e entender o processo de construção de um texto. E aí eu me ajoelhei chorando em silêncio no meu quarto à noite e disse: Senhor, me permita saber a verdade sobre essas coisas.
estou disposto a fazer qualquer coisa que o Senhor quiser que eu faça, para entender a verdade sobre essas coisas. Fui ao templo e repeti essa oração. Então, à medida que passou, eu cheguei ao ponto de ter tantas dúvidas que eu não podia mais ser um líder. Eu não podia estar no púlpito prestando testemunho de coisas que eu sabia que estavam não resolvidas. E foi por isso que eu pedi minha desobrigação. Foi por questão de lealdade com a verdade. Tá? Eu continuei frequentando, indo, e o que me fez reconhecer que a igreja é uma fraude foi conseguir ser imparcial. Então eu já estava sendo imparcial no campo político, já estava sendo imparcial no campo moral, estava sendo imparcial no campo profissional. Eu conseguia ser imparcial em vários aspectos, no campo familiar, no tratamento com meus filhos. Estava tentando ser imparcial em vários aspectos. Ser é difícil, mas se esforçar para permanecer imparcial em vários aspectos do seu cotidiano é importante. E eu cheguei a entender a necessidade de ser imparcial quando eu li um livro de um autor que foi recomendado no livro de Spencer W. Kimball, O Milagre do Perdão, que eu li completamente. Um livro brilhante, muito inteligente. E esse livro é de James Allen, que é Os 8 Pilares da Prosperidade. E um dos pilares é a imparcialidade. E quando eu fui ler sobre a imparcialidade, de acordo com esse autor, eu vi que eu era totalmente imparcial do ponto de vista religioso. Eu defendia uma religião ao invés de defender a verdade. Eu defendia uma instituição, eu defendia homens ao invés de defender a verdade. Eu defendia eles, muitas vezes, sacrificando a verdade. Eu sufocava a mim mesmo, aos meus achados, às minhas dúvidas. Eu sacrificava a verdade que eu encontrava em função da instituição religiosa e de uma aparência, de sustentar uma cultura em uma aparência de ser mórmon. E aí aquele livro foi um tapa na minha cara. Tá? Esse capítulo foi um tapa na minha cara. Eu vi que eu era totalmente imparcial. E o imparcial não consegue progredir rumo à busca da verdade. O parcial, ele quer que aquele lado dele seja verdade. E ele transforma todas as coisas ao redor para aquilo que ele tem ser considerado verdade e realidade. O parcial, aquele que toma um partido com paixão, ele quer que o seu lado seja vencedor, mesmo se o seu lado não mereça, não seja digno e não seja bom para a humanidade que esse lado seja vencedor. E eu percebi que eu estava sendo assim e que os mormons, de modo geral, eram assim. Institucionalmente eram requeridos que fossem assim. Então, eu não consegui concluir aquele livro justamente por me sentir culpado e me sentir inadequado. Eu tive que tentar lutar para passar a ser imparcial. Quando eu julguei que estava sendo suficiente imparcial, pedi minha desobrigação e li outro livro muito interessante, que é um livro de caráter político-filosófico, um romance, 1984, de George Orwell. Quando eu concluí o livro, aí eu consegui entender que eu precisava ser imparcial também na minha busca pela verdade. Eu buscava antes apenas respostas dentro das respostas carimbadas do mormonismo. Depois que eu li aquele livro, eu vi que eu precisava procurar respostas entre os antimormons, precisava procurar respostas entre os historiadores, dentro da igreja, e escutar todas as pessoas. O que é que todos têm a dizer? E quando eu fui ver a vida
dos que saíram da igreja, eu vi um mundo bem diferente. E quando eu consegui ver a opinião daqueles que não precisam defender o mormonismo, mas também nem precisam atacar, um historiador simples, profissional, é um mundo bem diferente. E eu constatei que quem mais mente, quem mais distorce a realidade, quem mais omite, é justamente a instituição e os apologistas mormons. Então, quando eu vi isso, eu vi que praticamente em quase todos os conceitos, as doutrinas, as respostas que me eram dadas e que eu encontrava nos manuais, nos livros, nos discursos, nos amigos, nos líderes, praticamente todas eram falsas ou omissas ou manipuladoras. Eu continuei frequentando a igreja mesmo sabendo que ela era falsa, mesmo sabendo que grande parte daquilo tudo que estava sendo ensinado no púlpito, nos manuais, não era do jeito que é. Estavam ensinando coisas como se fossem, que no mundo real não eram. Então, uma igreja que se dizia a única verdadeira ensinava grande parte do tempo mentira. E esse conceito de mentira eu aprendi dentro do mormonismo. E a verdade é o conhecimento das coisas como realmente foram, como realmente são e como realmente serão. Isso é a verdade, né? Foi escrito por José Smith. E quando eu li As Viagens de Gulliver visitou um país que os seres racionais eram os cavalos. E os cavalos não tinham no vocabulário deles a palavra mentira, porque eles não mentiam. Então mentira não existe. Existia um conceito sobre mentira que eles diziam falar aquilo que não é. Então, se você entende isso, os mormons institucionalmente ensinam aquilo que não é. Tá? E aí eu continuei usando os garments durante alguns meses, mesmo sabendo disso tudo, e eu me sentia hipócrita por estar participando daquilo com minha esposa, com meus filhos, e sabendo da grande fraude. O que foi a virada para mim foi quando eu li as versões da primeira visão. Quando eu li as versões da primeira visão, eu me senti ultrajado. Eu vi que eu não podia sustentar a imagem de ser mormon. Eu precisava sair daquilo dali e mostrar às pessoas que existe um mundo lá fora e que permanecer na seita, sustentando uma imagem, é corroborar com toda aquela mentira. É corroborar com todos os missionários de tempo integral no mundo, ensinando aquela primeira visão como se realmente tivesse acontecido e como se fosse daquele jeito que está lá em Joseph Smith's história. E aí, nesse dia que eu li as 4 versões da primeira visão escritas pelo próprio José Smith, eu fui numa loja de cuecas, comprei 7 cuecas brancas, 7 camisas brancas, porque eu não conseguia ficar sem a camisa, não conseguia ficar sem a parte de baixo, comprei cuecas mais compridas, inclusive. Peguei todos os meus garments, cortei, rasguei, joguei no lixo e vesti as novas roupas de baixo brancas compradas numa loja de cueca. Porque eu entendia que aquelas roupas eram mais reais e mais fiéis à verdade do que os garments. E liguei marcando entrevista e escrevi a carta de solicitação de retirada do meu nome dos registros. Fiz a minha resignação como mormon. Então, fica aqui 3 conselhos, se é que você que ainda é mormon me considera digno
de dar algum conselho, porque um ex-mormon só pode ser isso, um apóstata que perdeu o espírito e que está sendo conduzido pelo diabo, cujo valor está em um dia retornar. E se a pessoa nunca retornar, então você é uma pessoa digna de desprezo. Então, se existem alguns conselhos que você acha que eu possa dar, leia 1984, leia Os 8 Pilares da Prosperidade e, meu amigo, seja leal à verdade. Seja leal à verdade. Essa é a melhor coisa que nós podemos fazer na vida. É ser leais com aquilo que é.